Ministração da Palavra de Deus, direto da fé em Cristo. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 34, o versículo 9 em diante, 9, 10, 11, 12, DT 34, a partir do versículo 9. Quando você chega aqui no capítulo 34, então você está numa espécie de velório, né? Você está naquele dia que ninguém quer que chega, né? Fernando olhou com uma cara assim para mim, meu Deus, mas a verdade é essa. Aqui esse dia é o capítulo que relata a morte de Moisés. E é tão importante que no seu instante aqui nós vamos aprender com a vida dele. Porque quando a gente tem uma vida que é para glorificar o nome do Senhor, até no dia da nossa morte nós iremos pregar, nós iremos ensinar, mesmo após a morte nós continuaremos a ensinar pessoas com o testemunho de vida. Então eu gostaria de aprender algumas coisas junto com você, nesses versículos finais aqui de Deuteronômio 34, e glória a Deus pela vida de Moisés, todos os seus feitos. Desde o ventre da mãe, Deus o guardou, o abençoou, o chamou, o capacitou, o enviou. E aleluia, Moisés viveu muito do sobrenatural de Deus, né? E é o que nós queremos viver também. E o sobrenatural de Deus, ele vem nos dias, às vezes, de escassez, porque não vem no dia que você já está vivendo a bonança, vem nos dias de tempestade, nos dias em que a gente parece que tudo que estava sendo construído desmoronou. Talvez quando você olha para o cenário político, econômico, olha Brasília, parece que tudo foi construído e está desmoronando, mas são nesses momentos que a gente que está firme no Senhor, corremos o grande risco de vermos o sobrenatural de Deus. E Moisés viveu o sobrenatural de Deus no mar se abrindo, no Jordão se abrindo, em vidas caminhando com ele em busca da terra prometida. Aleluia! Então vamos juntos aprender aqui com Moisés, Deuteronômio 34, versículo 9 em diante. O 9 está escrito: Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, e no tocante a todas as obras de sua poderosa mão e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo o Israel. Glória a Deus, é a narrativa final. Eu quero no versículo 9 lê-lo novamente e extrair algumas coisas daqui. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Quem vive uma fé ou uma vida cheia de fé e de milagres tem visão de futuro. Moisés, ele preparou um substituto porque sabia que um dia partiria para a eternidade. Moisés viveu os seus dias, mas olhando também lá na frente, preparando alguém, como ele preparou, alguém para o substituir. E eu e você, nós precisamos viver com os pés aqui no presente, mas nós temos que, como uma águia, olhar para o futuro, preparar-se para o futuro e crer que Deus é que coloca o chão, é que coloca a ponte, para que eu e você venhamos atravessar e chegar lá do outro lado, que é onde nós vamos encontrar com a promessa de Deus para a nossa vida. Fé é certeza de coisas que se esperam. Muito bem, quando esperamos em Deus, os resultados são surpreendentes, mesmo em tempos de crise. Porque você pode, se quiser, colocar os seus olhos no meio dessa grande crise, com relação à saúde mundial, com relação à política muito brasileira. Você pode colocar os seus olhos, o seu coração nisso,
Pode, mas nós devemos colocar os olhos em Jesus, no autor e no consumador da nossa fé, e trabalhar para que possamos chegar lá do outro lado. Cuidar da sua casa, da sua saúde, das suas finanças, cuidar do seu trabalho, buscar a Deus, ler a Bíblia, orar, cuidar dos seus, se relacionar, se preparar. Não podemos entregar os pontos, não podemos agora esmurecer porque estamos vivendo uma crise e falar, vou relaxar e eu não vou fazer mais isso aqui também eu não vou fazer, tudo está desmoronando, tudo que foi construído. Não é isso. Nós precisamos estar aqui no presente, não temos como pular essa fase, essa etapa, mas orar muito e crer e pensar lá na frente, nos nossos filhos, nas crianças que congregam aqui com a gente, nos projetos, nos sonhos, naquilo que Deus já falou, porque Moisés caminhou assim o tempo todo, a nuvem ia sobre ele, a Shekinah de Deus ia sobre ele, e ele então dava passos, porque ele tinha para onde ir, ele estava indo para Canaã celestial, e mais, ele estava conduzindo um povo rumo à promessa de Deus, e eu e você, nós precisamos andar assim também, olhando para frente, para o alvo, e é por isso que ao andar para frente, nós temos que considerar o futuro e agir aqui no presente. Quer alguns exemplos? A gente não esperou a quarentena chegar, a crise chegar, para investir no aplicativo e no site da igreja, tão útil nesses dias, em que temos transmitido as nossas reuniões, os nossos cultos. Não, nós já temos essas ferramentas para a glória de Deus desde novembro de 2018. É claro que a gente não sabia que iríamos viver isso aqui agora, mas aquele que se prepara no presente, independente de crise ou não, ele está pronto para quando a crise vem, ele está pronto para quando a tempestade vem, ele sabe para onde é que ele vai olhar, ele vê a glória de Deus. Por quê? Porque Deus direcionou. Nós não esperamos a quarentena chegar para investir, porque se nós tivéssemos esperado, agora nós estaríamos desesperados. Ao perceber o ritmo de 2020, nós corremos para poder abrir a conta bancária, e abrir uma conta bancária de uma igreja não é tão simples igual abrir uma conta pessoa física, são vários documentos, assinaturas, detalhes. Mas por que a gente correu? Porque quando veio a quarentena, nós já tínhamos mudado o nosso modelo de entregar dízimos e ofertas. O gasofilácio agora, ele fica 24 horas aberto para você transferir e depositar quando você quiser. Mas por que eu estou falando tudo isso? É porque nós não podemos deixar as coisas para a última hora. Nós não podemos deixar de olhar para o futuro. Nós temos que trabalhar no presente de olho no futuro. Nós não deixamos para a quarentena ensinar a igreja, incentivar a igreja a fazer culto em casa e a ler a Bíblia. Por quê? Porque agora já é um hábito na sua vida. Eu sei, para a glória de Deus, que você que está me ouvindo, os outros eu não sei, você que está me ouvindo, está alimentado, está forte. Por quê? Porque você pegou esse ensino lá atrás, e aleluia, e glória a Deus por isso. Então nós precisamos andar no presente, mas de olho lá na frente, de olho no futuro, e glória a Deus por isso. Sejam Moisés nesse tempo, se preparem para o futuro. Pior seria se nem morrer ele pudesse, porque ele não teria deixado substituto. Ele pôde desfrutar da eternidade com a consciência tranquila de olhar para trás e pensar: eu deixei alguém para me substituir, porque a jornada ela continua. Ele estava morto ali, mas Josué estava pronto. O nosso mal às vezes é deixar tudo para em cima da hora e não nos prepararmos para o futuro. Hoje nós estamos dentro de um cenário de crise, mas precisamos nos preparar e agir de forma que quando esta crise passar, nós não estejamos perdidos, mas prontos para dar continuidade, tendo as palavras de Jesus como bússola e como direção. Quando os discípulos estavam naquele barco, vamos lá em Mateus 14,
quando eles estavam naquele barco, Jesus estava com eles em espírito, mas eles viveram um cenário. Mateus 14, o versículo 22 em diante, vai relatar para você que Jesus foi ao monte, eles foram impelidos por Jesus a entrar no barco e a irem sozinhos, né? E Jesus foi orar, e glória a Deus por isso, e a viagem estava indo bem, estava tranquila, mas de repente veio ali muitas ondas, vieram muitos ventos, ou seja, o cenário virou para uma grande tempestade. E o que aconteceu no versículo 25? Jesus, de forma sobrenatural, foi andando sobre o mar e chegou até onde estavam os discípulos. Calma, independente do cenário, se você é discípulo, Jesus vai ao seu encontro. E os discípulos, ao verem Jesus, até se espantaram, acharam que tudo iria piorar, mas Jesus falou: calma. Jesus disse nas palavras dele: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Quando que eu e você precisamos de uma palavra de Deus? Agora, nesse tempo de incerteza, de um cenário desconstruído, aonde pode dar em tudo ou dar em nada, mas quando nós olhamos para o Senhor, a nossa perspectiva é diferente, porque Ele sempre vai vir ao encontro daquele que depende dEle. Então nós precisamos entender isso, que não importa o cenário, o importante é o Senhor estar conosco, Ele caminhar conosco, Ele vir e dar uma palavra, e nós pegarmos a palavra, colocarmos dentro do nosso coração e agir de acordo com a palavra de Jesus na nossa vida. Então equilibrar o planejamento, porque na caminhada de Moisés houve passo a passo de planejamento, de decisões ao longo da sua história, equilibrar planejamento e fé, porque às vezes nós pensamos assim: eu não vou planejar nada, e eu vou apenas entrar no barco e chego lá do outro lado, porque eu tenho muita fé, e o Senhor Jesus virá ao meu encontro, às vezes, mas às vezes também eu vou falar: não, eu vou planejar tudo, e eu não vou caminhar pela fé. Então você vai sofrer bem. Por quê? Porque no cenário que nós estamos, nós temos que caminhar pela fé. Então qual é o segredo? É planejar e ter fé. Porque por mais que você planeje, por mais que Moisés tivesse planejado como seria tudo, não tem como você colocar tudo também em prática. Se você dorme, acorda, mudou tudo, pessoas foram demitidas, outros pediram demissão, nome que estava firme agora parece que não está mais, enfim, você vai ficar desesperado. Então você vai ter que ter fé e falar: o Senhor está no controle, o Senhor está no meu barco, o vento balançou, é verdade, o medo até me cercou, mas eu fiz uma coisa, eu clamei. Quem que clama? É quem tem fé. Mas se você tem fé, você também tem que se preparar para o futuro. A nossa vida é uma vida de equilíbrio para a glória de Deus. Então cante, mas declare, fale: então eu clamei ao Deus dos céus, a Jesus, e Ele veio me ajudar, Ele veio me abençoar, Ele veio fazer a obra na minha vida. Ele veio porque Ele é Deus na minha vida, Ele é Deus e está acima de todo e qualquer cenário. Aleluia. Meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, Ele me escutou, por isso estou aqui. Ele acalmou, glória a Deus. O medo repreendeu quando Ele ordenou, o mar obedeceu.
guardando aí em nome de Jesus de toda tempestade, de todo vento, de toda onda forte. Ele está te guardando aí de toda má notícia. Ele está te guardando em nome de Jesus de todo mal. Invoque a Ele, porque Ele está contigo em nome de Jesus. Santo é o Senhor Todo-Poderoso, o Deus que está no nosso lar. Quando a gente volta lá em Deuteronômio 34, a gente continua vendo ali esses relatos finais, para que eu e você nós possamos aprender. Deuteronômio 34, no versículo 10: Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado, falado, batido papo, discutido, trocado ideia, face a face. Moisés buscou ter um relacionamento com Deus, em falar e ouvir a resposta, porque cenários mudam, expectativas passam, mas Deus não, o Senhor não. Então eu preciso ter um relacionamento com Deus. É possível hoje? É possível, porque você ora e você também ouve a resposta, ou você vê a resposta na palavra, ou você dá passos em oração e ação, e você vê Deus movendo as coisas naquela direção, mesmo quando você acorda. Quando nós acordamos em meio à pandemia, à quarentena, à crise política, você para e pensa: eu vou seguir fazendo o que Deus colocou no coração para fazer. Eu me lembro que no dia 15 de março nós tivemos o culto aqui, a reunião, culto das 10, culto das 19, ainda no presencial. Isso foi dia 15 do mês de março. Dia 16 foi segunda, a gente teve o projeto, o culto na reunião com os candidatos. No dia 17, Paulo Vitor e eu, nós fomos lá em São Pedro do Avaí. Visitamos pessoas, vendemos copos naquela época, e ali oramos também, pregamos a palavra. Minha mãe foi com a gente ali, fomos várias casas, né? Fizemos um bate e volta de evangelismo, e voltamos à noite ali animados com o que Deus tinha feito. Já tínhamos ali a questão da pandemia no mundo inteiro, já tinha chegado aqui no Brasil, mas muito de leve. E quando a gente chegou, retornou à noite, eu me deparei já com o decreto municipal suspendendo as atividades, cultos, papapá, e ali a gente leva aquele baque: meu Deus, está acontecendo, e agora? E qual é a direção? Comércio fechado, pessoas não trabalhando, empresários em dúvida. Você pensa em tudo, pensa nas finanças, pensa nos compromissos, nas contas, nos boletos. Gente, igreja também tem tudo isso, imposto, tem planos, projetos, e ali você para, pensa: mas o Senhor está comigo, mas o Senhor está conosco, mas Ele tem trago até aqui, mas Ele tem fortalecido, mas Ele é que mostrou o sonho, Ele é que deu a direção, então é Ele que vai fazer, realmente não sou eu. E nós vimos Deus fazendo, em todos esses dias, Deus suprindo, Deus trazendo calma, paciência, graça, sabedoria, motivação. Porque quando a gente vem aqui para ministrar, mesmo online, estamos cheios de motivação, cheios do amor de Deus, crendo que em meio a um cenário, Ele vai continuar abençoando, prosperando, movendo as águas. E a palavra que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você não pode se esquecer dessa palavra, porque independente dos fatos, independente do cenário, é essa palavra, a palavra de Deus, a palavra de Jesus, que me mantém animado, motivado para continuar seguindo e prosseguindo. É claro que a gente gostaria que outras coisas estivessem acontecendo no Brasil, que fosse somente vírus, porque ele seria de forma mais tranquila cessado, mas infelizmente há outras coisas acontecendo. Mas o nosso Deus continua sendo Deus, o controle continua nas mãos dele. Então, para você saber quando avança, quando para você saber o que fazer, é um relacionamento. Porque através de um relacionamento, desse dia a dia prático de oração e resposta, de olhar em volta e ver o agir de Deus, nós compreendemos melhor o que Deus aprova.
e o que Deus não aprova antes da gente fazer e antes da gente até orar, porque você passa a conhecer as características dele. Então você sabe, isso aqui não, isso aqui sim, isso ele está comigo, isso aqui se eu for ele não vai estar. Nas horas de tensão, quem tem relacionamento não se apavora, não fica apavorado. Nós estamos vivendo, nem são horas de tensão, são dias de tensão. Tensão nacional, tensão para todo lado. Quando você vai lá em Êxodo 16, talvez nós vamos ver aqui um momento de tensão. Êxodo 16, 2. Então você me compreende, é isso que eu quero passar para você nesse instante, para que você tenha relacionamento com Deus como Moisés teve, para que você tenha relacionamento como Paulo teve, como tantos outros teve, e glória a Deus, você vai ficar firme, vai saber, não, as coisas, Deus está no controle, está afunilando, Deus vai operar, é Ele que tem o controle de todas as coisas. Êxodo 16, no versículo 2, disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor. A pressão, olha a pressão para cima de Moisés. Na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxemos a este deserto para matardes de fome toda essa multidão. O povo estava chateado com Deus, mas falava ali no ouvido do coitado, do pobre coitado, né, entre aspas, do homem de Deus chamado Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se andam na minha lei ou não. Olha, o povo pressionou Moisés, o povo causou um cenário de tensão, ele com o ouvido em pé, ele escutou o que Deus disse para ele naquele momento de tensão. Ele não ficou apavorado. No versículo 5, dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Deus mostrando para ele: eu que estou no controle, eu é que ouvi tudo, eles querem me afrontar, fui eu que tirei do Egito. Então calma, Moisés, eu irei agir dessa forma. Moisés então não se desesperou. Por quê? Porque ele confiava em Deus, e Deus deu uma direção para ele no momento de tensão. Então eu e você precisamos entender isso. Aí no versículo 6, ele vai junto com Arão, passa a direção de Deus para o povo. Olha, o povo que estava apavorado, não era ele. Olha a palavra de Moisés aqui. Falou assim: à tarde sabereis que foi o Senhor que vos tirou da terra do Egito, fazendo assim, assim, assim. Então, ele não estava desesperado, ele não estava apavorado. Por quê? Porque ele confiava no Senhor. Confie no Senhor, confie nele, ore a ele, coloque as situações para ele, não precipite, não tome decisões precipitadas. Eu participei de uma reunião na sexta-feira, ministrei a palavra numa reunião de retomada numa empresa, e aí uma pessoa falou: olha, mas se isso acontecer, eu vou colocar o meu cargo à disposição. Veja bem, qualquer outro emprego que você for conseguir, você vai relacionar com pessoas, e pessoas podem ter vírus. Qualquer outro lugar que você for, vai estar cheio de desafios. Aliás, ainda não se fala em vaga de emprego e nem emprego, se fala em contrato suspenso, se fala em prorrogação de dívida. Então não tem emprego agora, embora a nossa oração é para que tenha. Há uma fila de espera de pessoas querendo trabalhar. Já tinha essa fila agora aumentou. Então não precipite, não tome decisões precipitadas agora. Pense, ore, chama alguém para orar com você, não caminhe só. Nesses dias a gente tem visto pessoas perseverando, mas temos visto pessoas também se afastando. Fica firme, olha o que Deus quer. Abre a sua Bíblia lá em Oséias. Talvez você visitou Oséias essa semana, ele está feliz com você, mas de repente já tem tanto tempo que você não visita Oséias, e ele preparou alguma coisa aqui para mim e para você. Não vamos deixá-lo assim decepcionado. Oséias 6,
no versículo 3, né? Essa visita dá para fazer, não precisa nem colocar máscara. Mas nas outras é bom se cuidar, é bom, né? A máscara não é legal mesmo não, nem é para ser. É porque é um tempo e a gente nem quer se acostumar com ela também não. Mas use o álcool gel, lave a sua mão 30 vezes ao dia. E glória a Deus por isso. Olha Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Nós não precisamos de cultos proféticos, de pregadores, doutores em teologia, eu já falei isso aqui. O que nós precisamos é conhecer o nosso Deus. E uma forma que temos é através do relacionamento com Ele, lendo a palavra e orando e vivendo dia após dia. Agora você ora e Deus o que é que faz? Ele te dá a resposta. Isso é relacionamento. Você investe na obra de Deus e você vê Ele te prosperando. Você para e pensa, opa, está funcionando, relacionamento. Você coloca a sua empresa em oração e você vê ela na crise andando. Você vê relacionamento com Deus, eu vou continuar assim. Você ora pelos seus filhos e vê eles amadurecendo, crescendo e sendo guardados. Relacionamento, é isso que nós precisamos ter. Relacionamento com Deus, saber que Ele está no controle. Vai te trazer paz, vai mandar a ansiedade embora. Você não vai errar, você vai prosseguir a sua jornada, a sua caminhada. Moisés tinha um relacionamento face a face. Ver a Deus não é exatamente conhecer o rosto de Deus. Não é isso que a Bíblia diz. Que Moisés conheceu o rosto de Deus. Conheceu a cor da pele de Deus. Não é isso que está escrito. O que quer dizer é que ele compreendia os propósitos de Deus. Ele ouvia a Deus. Ele sabia quem era Deus. Ele conversava com esse Deus que está frente a frente com você e que enviou Jesus para revelar o seu coração de Pai a todos nós. Quando a gente vai visitar outro profeta aqui, o Jeremias agora, profeta que chorou, Deus falou com ele, enxuga as lágrimas, profeta que batalhou pelo próprio povo de Deus, aleluia. Jeremias 5, no versículo 21, olha o que está escrito, a gente vai ministrando, a água vai correndo, versículos vão vindo e a gente vai acompanhando, então não perca nada, não deixa ninguém te entreter aí agora. Jeremias 5, versículo 21 está escrito assim: ouvi agora isto, ó povo insensato. Outro dia a pastora Eliane ministrou que nós não podemos ser insensatos. Não sei se você ouviu, se não ouviu, corre lá agora, Igreja Batista Fé em Cristo.com, está lá o podcast, o arquivo em áudio para você ouvir a ministração. Você clica, vai lá no rodapé do site, você vai encontrar todos os áudios lá. Ouvi agora isto, ó povo insensato e sem entendimento, que tendes olhos e não vedes, tendo ouvido e não ouvis. Ele falou, olha, vocês não estão vendo. Então o que nós precisamos? Nós precisamos ter os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais abertos para poder relacionar com Deus. É isso que Deus está falando através do profeta, que o povo não estava temendo mais Ele, não estava enxergando, não estava vendo, não estava ouvindo. Nós precisamos conhecer, nós precisamos buscar a Deus, ver a Deus. Significa isso, ter os olhos espirituais abertos, contemplar os feitos dele, os testemunhos que ele deixou na palavra, crer no seu poder, crer que ele pode transformar, que ele pode guardar você, que ele pode converter seus familiares que você tem orado para isso, que ele pode curar, que ele pode prover. Deus continua sendo Deus e ninguém explica Deus. Pense nisso e creia nele. Nós já lemos lá de Deuteronômio 34, versículo 9. Nós já conhecemos um pouco do 10. Agora eu quero ir para o 11. E no 12 a gente termina. Deuteronômio 34. Agora o versículo 11. Para a glória de Deus, o nosso Pai. Nós estamos aprendendo. Às vezes a gente vai no velório, né? A gente aprende tanto. A gente vê gente ali, alguns chorando, outros desesperados, outros sofrendo por dentro, mas uma paz no espírito porque tem o Senhor Jesus, né? A gente vê a história do morto,
né? Às vezes as pessoas contam coisas boas que o morto fez durante a sua vida. Velório é um tempo de aprendizado. Você senta ali, conversa com aquelas pessoas, evangeliza, ora, prega, canta. É um tempo, e nós estamos nos últimos registros aqui de Moisés, aprendendo com ele. Glória a Deus por isso. Versículo 11 do capítulo 34. No tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, no tocante a todos os sinais e maravilhas. Sinais e maravilhas foram as marcas daquela igreja que caminhava no deserto, que não tinha bancos confortáveis, não tinham ar condicionado, não tinham telão, data show, microfone, recursos visuais, métodos, estratégias. Não, era uma igreja que caminhava à luz de um sol forte ou sobre uma escuridão da noite gelada, mas uma igreja que caminhava com sinais e maravilhas o tempo todo. Eles viram o mar se abrir, eles viram no meio de uma escassez de comida, numa eminência de fome, o maná vir diretamente do céu. Eles viram cordonizes sendo jogadas, enviadas para que eles pudessem se alimentar. Eles viveram o sobrenatural e hoje não pode ser diferente. Nós precisamos ver que em meio a tantas situações é uma oportunidade para você ver o sobrenatural de Deus, para você contemplar Ele te cuidando, você saindo na rua e voltando para casa sem vírus algum, você, independente das notícias, Deus guardando sua vida, seu emprego, sua saúde, sua família. É o sobrenatural de Deus. Nós como igreja não podemos deixar de experimentar os cuidados de Deus na nossa vida. Mas para que haja esse fluir sobrenatural, nós temos que buscar menos aquilo que satisfaz a nossa carne, para buscar aquilo que é de Deus na nossa vida, que vai encher o nosso espírito e vai provocar o sobrenatural. Porque se nós estivermos na carne, nós só vamos contemplar coisas de carne, coisas dessa vida e coisas desse mundo. Você vai se entristecer com as notícias, vai se decepcionar com as pessoas, com os nomes. Mas se você estiver buscando a Deus no espiritual, você vai ver o sobrenatural acontecer, Ele guardando e abençoando você. Uma igreja forte não é a igreja que busca o sobrenatural de Deus, mas que busca o Deus do sobrenatural a cada dia e que deixa Deus usá-la, deixa Deus manifestar seu poder através dela. Porque você que me ouve agora, que crê no Senhor Jesus, que está renovado nele, que sabe que o Espírito Santo está aí com você, você passa a entender que é um agente de milagre na vida de outras pessoas. Você vai ouvir muitas coisas nesses próximos dias, reclamações, murmurações, postagens, diz que me diz, cenários que já não são bons sendo multiplicados para que fique pior ainda. Mas você que é a igreja, você pode ser um agente do sobrenatural, você pode ser um agente de sinais e maravilhas, deixando o Espírito Santo operar através de você. Precisamos viver como Moisés viveu, para ver os sinais, as maravilhas do nosso Deus por onde nós passarmos. Assim como a igreja ali em Atos, que lemos lá na ministração da oferta. Neste caos, creia em Jesus e compartilhe a sua fé. Talvez você vai ver pessoas que vão precisar da fé que você já tem. Talvez alguém que está aí do seu lado. Talvez é você, e eu estou compartilhando a minha fé com você. As pessoas estão abaladas diante de tantas situações, e a oportunidade para você falar do tamanho de Jesus que você tem aí com você, ela é grande neste tempo, porque as instituições não darão conta de vencer essa crise, mas o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, o Cristo vivo na nossa vida, com Ele não há crise, há vitória em nome de Jesus, amém? Volta lá em Deuteronômio 34, versículo 12, nós queremos assim caminhar para o encerramento dessa ministração. Deuteronômio 34, versículo 12,
E no tocante a todas as obras de sua poderosa mão e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. Pronto, relato final aqui. Deus então permite ser escrito sobre as obras, sobre o trabalho, sobre o ministério. E eu quero dizer que Deus chamou você para fazer uma obra para Deus. Cuidar do seu filho, da sua casa, cuidar de pessoas, é obra de Deus também. Servi-lo em um ministério ligado diretamente no altar, dentro da congregação, é obra de Deus também. Orar com pessoas, pregar o evangelho, é obra de Deus também. Investir ali as finanças, sim, é fazer a obra de Deus também. E lá em João 14, vamos lá comigo, João 14, no versículo 12, olha o que está escrito aqui, que é uma verdade. Se me pedirdes, esse é o 14, 12, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também obras que eu faço, e outras maiores fará. Ele está dizendo que aquele que crer nele fará obras maiores ainda. Então, assim como Deus chamou Moisés, Ele chamou você para fazer a obra de Deus. Eu não estou falando diretamente que você precisa ser um pastor, não. Eu estou falando que você pode ser pastor, pode ser obreiro no ministério que Deus colocar você, no ministério missionário de Deus, sim, mas Deus chamou você para participar, ser ativo, operante na obra dele, seja na sua casa, é obra de Deus também sua casa, na empresa não é só trabalho, é obra de Deus, nos estudos é obra de Deus também, investir no reino dele é obra de Deus também, porque ele te dá e você entrega para ele o que é dele, seja as finanças, ou seja, cuidando de pessoas, né, que tudo isso está relacionado à obra de Deus, o nosso Pai. E nós não podemos olhar para os cenários. Se a gente for olhar para o cenário político, o cenário da saúde, o cenário da economia, você e eu não vamos fazer nada. Nós não vamos investir dinheiro, nós não vamos investir tempo, nós não vamos evangelizar, nós não vamos servir, nós não vamos fazer nada. Também não vamos no supermercado, não vamos fazer nada, mas o nosso olhar é para aquele que me chamou, para aquele que te chamou, é para aquele que criou todas as coisas, é para aquele que tem domínio sobre o bem, mas também sobre o mal. Jesus, ele respondeu para José e para Maria: estou cuidando dos negócios de meu pai, estou cuidando daquilo que é de meu pai, na casa de meu pai. E sabe como que Maria e José estavam aqui nesse momento? Aflitos, porque Jesus não estava com eles. Jesus estava lá cuidando das coisas do Pai. E aqui eu aprendo que ficar sem Jesus causa aflição e desespero. Eles estavam aflitos, procurando por Jesus. Mas quando você está com Jesus, a aflição vai embora, o desespero vai embora. Principalmente se você estiver cuidando daquilo que importa para o Pai. Se você cuidar de você mesmo, também importa para o Pai. Cuide das pessoas, cuide de você, cuide daquilo que importa para Deus. Invista tempo, invista oração, invista naquilo que Deus se importa, porque Ele sustenta pessoas que estão envolvidas naquilo que é importante para Ele, e o que é importante para Ele são vidas, são almas, são pessoas, são famílias, e tudo que cerca essa situação, esse composto. Em João 15, no versículo 1, está escrito: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, e eu não posso me surpreender se vier um corte do Pai sobre algumas vidas. Por quê? Porque às vezes não há uma posição, não quer se posicionar, e como luz e treva não combina, há corte. Mas não podemos orar para sermos cortados. Nós precisamos permitir sermos podados, porque aqueles que são podados irão fazer obras maiores, porque irão frutificar cada vez mais
na presença de Deus. E Moisés, ele deixou Deus limpá-lo primeiro, deixou a palavra de Deus trabalhar nele primeiro. E quantos frutos que Moisés deu? Nós estamos no ano da frutificação. É claro que nós já estamos frutificando, é claro que nós podemos frutificar mais e mais, é claro que chegaremos em dezembro, para a glória de Deus, cheios de frutos, e Deus se alegrando com a nossa vida, em nome de Jesus. Agora, quando a gente não aceita o limpar de Deus, nós não vamos dar fruto algum, pelo contrário, nós não iremos caminhar. Moisés conduziu milhares de vidas e preparou Josué, que levou o povo a conquistar a terra prometida. Ele conduziu pessoas, deixou ser usados por Deus. Olha, se posicione dentro da vontade de Deus. Ele quer te usar de diversas maneiras, de diversas formas, e se prepare, vai aquecendo aí, para que em nome de Jesus você continue firme na casa de Deus, na presença de Deus, fazendo a obra de Deus. Fé em Cristo. Fé em Cristo. Cultos online, quartas, às 19h30 e aos domingos, às 10 e às 19 horas. Fé em Cristo. Fé em Cristo.